Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre glamping, aqui na nossa terça de casa. Você sabe o que é glamping? Você gosta de acampar? Ano passado, finalzinho do ano passado, na verdade, na virada do ano, a gente aqui, a família de Corey, a gente decidiu passar um final de ano diferente e fomos acampar. Aí eu fiz os stories, muitas pessoas comentaram, ficaram curiosos pra saber onde era o acampamento, como é que funcionava, a localização era super boa, então ficou com vontade de ir, me perguntou como era a barraca, eu mostrei um pouquinho de como era lá e como um camping era, a estrutura do próprio camping, e muitas pessoas responderam, falaram que gostaram, que iam procurar, que iam tentar fazer, outras ficaram meio assim por questão de ser uma barraca e não ter aquele conforto todo. Foi aí então que me surgiu a ideia de trazer esse tema aqui pra vocês e mostrar uma outra opção de acampamento. Na verdade, agora virou uma categoria de hospedagem. É novo aqui no Brasil, ainda não está super bem difundida, mas lá fora já é muito comum, tem vários hotéis, na verdade não são bem hotéis, mas tem hotéis também que tem uma outra estrutura, por exemplo, uma estrutura de concreto, onde tem os quartos, ou também tem chalés e tem uma outra opção que é o glamping. Glamping nada mais é do que a junção da palavra glamour com camping, daí vira um camping de luxo. Ou seja, é um camping para pessoas que gostam desse contato com a natureza, gostam de estar em meio a ela, de acordar com o som dos pássaros no meio das árvores, ou de frente para um riacho, colocar o pé na areia, praia e tal, sentir a natureza, mas não ser tão roots assim, e dormir com o colchão no chão e passar calor, porque nem sempre tem uma eletricidade próxima, não ter luz, alguns acampamentos nem ter água quente, então tomar banho frio, e daí é uma coisa um pouco mais extrema, né? E nem todo mundo gosta disso. Gostaria de ter esse contato com a natureza, mas gostaria de ter os luxos, os mimos, digamos, de um hotel. E é isso que o glamping oferece. Então você pode se hospedar num lugar onde tem uma estrutura, que normalmente a estrutura é assim, ó, é uma estrutura feita ou de madeira, ou de metal, ou de troncos mesmo, bambu, e daí tem vários formatos, depois eu vou mostrar algumas imagens específicas para vocês de alguns hotéis. Normalmente essa estrutura ela é coberta por uma lona super resistente que parece como se fosse um circo, assim, sabe? Aqueles picadeiros, assim, de circo, porque é uma estrutura grande normalmente, né, para oferecer esse conforto, e dentro tem cama, tem ar-condicionado, ou se é um lugar frio, tem lareira. Alguns também oferecem a estrutura de cozinha. Outros que não oferecem a estrutura de cozinha, o próprio hotel ou o próprio espaço oferece essa opção de alimentação. Então tem uma cozinha, tem café da manhã. Então você tem esses mimos, né, esses confortos, digamos, de um hotel, mas tem essa rusticidade do camping. A gente gosta de acampar, de barraca mesmo, montar a barraca, ter a experiência da montagem também é muito legal pra gente. Mas eu fiquei curiosa, eu ainda nunca me hospedei num glamping. Eu espero que a gente tenha essa oportunidade, porque eu fiquei curiosa de me hospedar num lugar assim onde é gigante, é uma tenda gigante, e daí você abre a janela assim da própria estrutura de lona mesmo, enrola. É bem diferente, fiquei curiosa. Quem sabe aí não surge uma oportunidade mais pra frente de a gente ficar num lugar desses e fazer um vlog, mostrar pra vocês mais detalhes de como funciona mesmo e o que essa estrutura realmente oferece, né? Eu fiz algumas pesquisas e eu vi que aqui no Brasil, como ainda não é muito bem difundido, nem todos os glampings são glamurosos e super luxuosos. Eles tentam oferecer, né, essa questão do conforto e ser muito mais confortável do que uma barraca, do que um acampamento normal, mas comparado com os glampings lá do exterior, de outros países, eles são bem inferiores em questão de luxo. Lá eles são super luxuosos, tem todo um conforto, assim, um glamour a mais até do que um hotel, esses glampings. Então virou uma meio que modinha, assim, uma coisa que nem sempre a pessoa tem essa coisa do acampamento e tal, mas já virou modinha se hospedar em glamping. Olha só essa imagem aqui do lado, essa é uma estrutura lá do exterior. E ela é toda feita com troncos e em cima é jogado uma lona assim mesmo, ela não é uma coisa bem estruturadinha como se fosse uma barraca, mas como se fosse uma tenda mesmo, né? E daí, como vocês podem ver, embaixo tem uma estrutura de tablado, de madeira, como se fosse um deck. E esse aí é uma suíte mesmo, é um quarto onde só tem a cama, tem as mesinhas laterais, a iluminação tem essa jogada um pouco mais rústica, assim, né, que é feito com essas lamparinas penduradas, apesar de, é claro, também ter abajur ali nas laterais.
E o legal é que eles também aproveitam a área externa, muitas delas. Então, ali na frente eles colocam um tapetinho, colocam algumas cadeiras, meio que pra servir como se fosse uma varanda, assim. Esse outro quarto aqui é aqui no Brasil, fica lá no Jalapão. E é um pouquinho diferente, porque daí ele já é um pouco mais estruturado. Ele tem algumas partes que são feitas em alvenaria, e em cima ele tem uma estrutura meio que de bambu, com palha, remetendo a um chalé, cabana, assim. E daí tem algumas outras partes abertas em meio a essa alvenaria que são fechadas com lona, como se fosse daí uma barraca. E essa imagem que eu tô mostrando até tem um tronco, assim, como se fosse uma árvore mesmo, que eles aproveitaram do próprio espaço e trouxeram pra dentro do quarto. E daí ali nela tem as lamparinas penduradas. Essas outras duas imagens são de um hotel que oferecem esse tipo de hospedagem no Rio Grande do Sul. E é legal porque eles têm, além dessa questão da lona, eles têm uma coisa um pouco diferente, assim. Porque como vocês podem ver, a estrutura é toda de madeirinha mesmo, então dá pra ver de dentro a estrutura como é feita. Toda como se fosse mesmo a estrutura de uma casa, só que ela é aparente. E a cobertura é feita com uma lona. Só que, como vocês podem ver, a lona dentro ela é toda estampada. Então, de um quarto tem a estampa de flores, do outro tem estampa de folhas. E eu achei bem legal isso, eles aproveitarem a própria estrutura de lona mesmo para trazer essa estampa, como se fosse um papel de parede. Mas é um papel de parede que vai do piso, né, até o teto, porque ele faz toda a estrutura do teto também. Então, deve fazer um efeito bem legal para quem tá lá dentro e olhar para todos os lados e ter essa mesma estampa. E como vocês podem ver, tem esse clima rústico também, então algumas camas são feitas com troncos, também tem banquinhos e mesas laterais. E eu vi também que esse hotel oferece daí jacuzzi na frente, tem um certo luxo aí envolvido. E como vocês podem ver, nem todas essas estruturas de glamping são gigantescas e super estruturadas. Essa daqui é como se fosse uma barraca mesmo, um pouco menor, né? Uma estrutura que provavelmente ali dentro só tem uma cama e mesinhas laterais. Não é gigante como todas as outras. A estrutura ao redor oferece mais conforto. Essa daqui também é lá de fora, de outro país. Então, provavelmente oferece também café da manhã, atividades, né? Próximo da natureza, próximo tipo trilha, mergulho, yoga, todas essas coisas de contato com a natureza. Mas a barraca não é super estruturada. Ela é menorzinha, mas ainda assim tem o luxo. E olha só que legal, ali na frente tem um tapete esticado na frente pra pessoa poder aproveitar também aquela área externa. Essa outra imagem aqui também é de outro país e é bem parecida com as outras. Também tem estrutura em madeira, com a lona por cima, só que ela é um pouco mais ampla, assim. Se você olhar, né, você consegue ver muito mais espaço lá dentro. Então ela é maior, ela é mais aberta, a estrutura é maior. E daí dentro automaticamente cabem mais coisas. Então tem a cama, tem uma mesa, né, que dá pra fazer as refeições ali. E daí essa própria estrutura de madeira, ela avança pra fora como se fosse uma coisa inteiriça mesmo. Ela segue até a área externa e daí também tem a estrutura em cima, né, com tenda, na área externa. Então essa é a diferença, só pra vocês verem mesmo uma outra possibilidade. Essa outra estrutura é bem diferente de tudo que eu já mostrei aqui, das outras imagens. Esse hotel fica em Portugal. E essa é uma estrutura que se chama geodésica. Então são vários desses triângulos. Essas estruturas podem ser feitas de metal, de madeira, de bambu, diversos materiais, mas no final ele forma como se fosse uma oca, assim. Esse formato arredondado, e daí ele pode ser coberto de diversas formas também. Pode ser todo coberto de vidro, e daí vai gerando várias curiosidades em cima dessa estrutura. Mas como a gente tá falando de glamping, ela é toda forrada com uma lona. E daí, como vocês podem ver, a lona é branca em grande parte desse casulo, dessa cúpula aí. E tem uma parte que ela é transparente, então serve como se fosse uma janela de vidro, e daí a pessoa consegue ver a natureza, a paisagem lá pro lado de fora. Até tem uma imagem ali, eles estão deitadinhos na cama e tem toda essa visibilidade pro lado externo. E daí elas também ficam suspensas, ficam montadas em cima de decks. Então são 7 decks nesse hotel. Então tem todo esse clima, assim, camping mesmo, mas é super confortável ali dentro. Tem umas outras imagens também que tem neve, então provavelmente tem aquecedor ou lareira. E daí tem toda a estrutura assim como as outras. Mas a estrutura em si que forma a casinha ali, o casulo, é bem diferente. E aqui no Brasil também tem, então essa estrutura que você tá vendo aqui também é nesse mesmo formato geodésico e feito de metal, com a cobertura toda de lona, e esse fica em Jericoacoara.
E dentro também são espaços super espaçosos, bem arejados, claros, iluminados, porque daí também dá pra colocar essa lona transparente não só ali na parte baixa, né, onde dá pra ter visão, mas também na parte de cima, no teto. Então dá até pra brincar com isso à noite, ficar vendo as estrelas. Dá pra criar várias possibilidades. E daí ali dentro tem algumas imagens, ó, tem algumas variações de quarto também, né? Tem alguns que são cama de casal, com arara, mesa lateral, tapete, mesa. Outros já são quartos meio que comunitários, como se fossem hostel, assim. Então são vários beliches que dá pra acomodar tudo ali dentro também, organizar da melhor forma. Aí no meio tem um armário, outros tem só 2 camas de solteiro. Então dá pra ter as variações que tem num hotel normalmente, só que a estrutura é diferente. E por último, essa outra estrutura que, na minha opinião, foi a mais inusitada, assim, mais ousada, e que eu fiquei com mais vontade de experimentar, que são esses glampings montados em cima de carroça. Não é bem uma carroça, né? É uma estrutura assim de madeira, imita, porque tem as rodinhas ali como se fosse sair andando, mas não sai. E em cima tem toda a estrutura de lona, assim, que faz aquela cobertura ali. Ela é extensa, compridinha, assim, como se fosse uma minhoquinha mesmo. E dentro é super espaçoso. Olha só as fotos, cabe cama de casal. Algumas tem cama de casal e um beliche dentro da mesma estrutura. Aí ali também tem mesa, tem cadeiras bem confortáveis, assim, aquelas cadeiras que são mesmo de camping, né? Mas são mais estilosinhas, decoradas, estampadas. E à noite também fica muito bonito, vendo de fora, porque olha só, dentro tem uma iluminação amarela e daí fora também tem toda uma estrutura com fogueira, cadeiras, mesas, que você pode aproveitar a área externa, né? Pra não ficar somente dentro da barraca. E também tem toda uma estrutura por fora. E daí olhando, assim, tem várias carrocinhas, assim, amarelas, vendo com aquele céu lindo, iluminado de estrela por fora, parece um sonho, né? E eu fiquei bem curiosa, com vontade de ter essa experiência que deve ser incrível. Quem sabe um dia a gente não vai ir para os Estados Unidos e, sei lá, vai lá experimentar. E é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essa palavra que às vezes é falada e a gente nem sabe o que significa, mas é uma misturinha aí de 2 palavras e que nada mais é do que um camping luxuoso. Quem sabe aí não seja uma opção pra você que gostaria de acampar, mas como eu falei, não gosto muito do roots. Então, quem sabe experimenta, procura aqui no Brasil alguma opção. Como eu falei, tem algumas em diversos estados diferentes, né? Então dá pra você experimentar por aí. E se a gente for em algum desses hotéis, vou fazer um vlog bem legal pra mostrar pra vocês um pouco mais dessa experiência aí e vocês se empolgarem ainda mais em conhecer. É isso então, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Um beijão e até o próximo vídeo.